Fala, meu povo, tudo bem com vocês? E a CBF, mais uma vez, foi uma vergonha completa. A CBF anunciou hoje à noite, agora há pouco, sábado, quase 10 horas da noite, as semifinais da Copa do Brasil. E mais uma vez ela agradou o Flamengo. O Flamengo encheu o saco, pediu para que o jogo fosse para o final de semana, que era um jogo de semana, que era entre os dias 16 e 17, quarta ou quinta-feira. E a CBF obedeceu o Flamengo e colocou o jogo para domingo. Cara, isso é uma vergonha pro futebol. Até porque a CBF está usando como argumento melhorar o futebol brasileiro, não desfalcar os clubes porque os jogadores estão em data FIFA. Só que é o seguinte, se ela quer isso, por que ela está antecipando os jogos do Campeonato Brasileiro? Os jogos que seriam no final de semana vão passar para a semana. Então Corinthians, Flamengo, Atlético Mineiro e Vasco vão jogar na quarta-feira ou na quinta. E depois eles fazem a última semifinal no final de semana. O critério da CBF não tá legal. Você vê incoerências aí. Se a CBF quer padronizar o futebol brasileiro, não quer desfalcar os clubes, quer o futebol melhor, por que ela não anula os jogos do Campeonato Brasileiro? Que é a rodada que seria no final de semana e ele tá colocando na semana. A CBF, mais uma vez, ela tenta agradar o ego de quem tá no próprio estado dele, que é o Flamengo. O Flamengo não quer jogar contra o Corinthians desfalcado. E é isso que vai acontecer. Eles vão jogar no final de semana com todos os jogadores. Só que o Flamengo aceita jogar um brasileiro no meio da semana, faltando vários jogadores. O Corinthians, o Vasco, deveriam bater o pé e não jogar a rodada do brasileiro. Esse é o certo. Mais uma vez, os clubes estão sendo prejudicados pela própria falta de organização da CBF. A CBF ela comanda o futebol brasileiro há muitos anos. E ela que faz o calendário brasileiro. Ela que colocou Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Eles sabiam que tinha Sul-Americana. Eles sabiam que tinha Libertadores. Mesmo assim, olha a cagada que eles fizeram. O que é curioso é que a CBF, no ano passado, resolveu fazer a final da Copa do Brasil em 2 domingos, né, para ser uma grande festa e tal, e ela não teve o cuidado de olhar as datas FIFA, né, essa coisa horrorosa que é a data FIFA, e, peraí, aqui eu vou ter um jogo e tal, pode ser que chegue aqui alguma equipe que tenha jogadores convocados, eu vou jogar isso aqui para o domingo e vou acomodar de alguma maneira. Não, ela não planeja isso. É claro, aí agora o Corinthians está vendo o lado dele, né? E o Flamengo também está tentando ver o seu lado, que aí, no caso, tem um argumento plausível, né? Você vai perder vários jogadores, né? Os caras jogam na terça e vão ter que jogar na quinta-feira. O jogo em São Paulo na quinta-feira. É bizarro, né? O calendário é bizarro, né? E como o Rodrigo sempre fala, né? Ainda vem aí coleguinhas que falam, não, mas os clubes assinam o calendário, aceitam o calendário. Essa bobagem é repetida a todo instante, quando todo mundo que presta o mínimo de atenção sabe que a CBF, num belo dia, e está se aproximando desse dia, ela coloca lá no site dela, né? Olha, o calendário do ano que vem é esse aqui. Tumba, né? Estamos em setembro, indo para outubro. Mas algumas semanas ele vai aparecer. Agora, as assinaturas dos clubes, né? Tá para agora, sempre nessa época, né? Setembro, outubro. Só não aparece, Rodrigo, a lista de assinaturas. Essa eu nunca vi, sabe? Assim, concordo, não concordo, assina embaixo, né? Isso nunca apareceu. Então, quando alguém fica falando essa bobagem, de certa forma, acaba minimizando as besteiras que faz a CBF. Porque você fica dividindo responsabilidade, a responsabilidade é dela, é só dela. Os clubes pagam pela subserviência. E nesse ponto, por mais críticas que a gente possa ter ao Flamengo, o Flamengo é um raro clube que questiona o calendário. Já apresentou sugestão e tudo mais de calendário, mas não adianta gritar sozinho. A CBF ela não tem critério nenhum. Porque se ela quer o futebol correto, sem desfalque, igualitário, por que os times brasileiros, por que Corinthians, Vasco, Atlético Mineiro e Flamengo vão jogar o Campeonato Brasileiro desfalcado dos seus jogadores? Se é para ser igual, é igual. Esses times não jogam essa rodada. Simples assim. O problema pro Corinthians é o seguinte: ele tá antecipando o jogo do Campeonato Brasileiro, sendo que o Corinthians está correndo risco lá no Z4. Aí você vai jogar na quarta ou quinta-feira brasileira. No domingo você pega a volta contra o Flamengo da Copa do Brasil. E na quinta-feira da outra semana você já pega
o Racing pela Sul-Americana. Então são jogos super decisivos. Eu não sou contra colocar o jogo da Copa do Brasil no domingo. O que eu sou contra é essa falácia, essa mentira que a CBF está usando como argumento para igualar os times, botar o Flamengo, o Corinthians, o Vasco e o Atlético Mineiro para jogar tudo no final de semana. Só que se ele quer a igualdade, não deveriam fazer eles jogarem na semana. E eu vou falar mais. Não é só esses times que não deveriam jogar. Todos os times que têm jogadores convocados para seleções não deveriam jogar a rodada do Brasileiro. Porque a CBF ela não está falando que quer um futebol igual para todos. Esse igual para todos nunca existiu. A CBF, nos últimos anos, ela visa agradar os clubes que estão lá em cima deles. Isso é arbitragem, em campeonatos, organizações. Então a bola da vez hoje é o Flamengo. Mais um tempo atrás já foi São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Vários times são assim. O Flamengo não está errado de pedir. O Flamengo faz o que ele quiser. O errado está a CBF de aceitar. E como fica? Eu quero saber depois se os gloriosos comentaristas, flamenguistas, puxa-sacos, igual Mauro César, entre outros que tem aí, o que eles vão falar disso? Vocês vão observar a incoerência de novo da CBF ou vão bater palma para uma coisa que vai favorecer o Flamengo? Essa é a questão. Corinthians está sendo prejudicado. O Vasco está sendo prejudicado. Agora é engraçado que o calendário ele só não presta quando prejudica o meu time. Quando prejudica os outros, tanto faz. Se fosse ao contrário, o Corinthians pedindo isso, será que a CBF alteraria as datas? Então, é difícil. O que o Flamengo ia falar se o Corinthians tivesse pedido a alteração de datas? Então ficou assim, jogo de ida, Corinthians e Flamengo. Flamengo e Corinthians, que o primeiro jogo vai ser no Maracanã, 9h45 do dia 2 de outubro. Esse jogo não mudou, tá na data que já tinha sido programado. O jogo da volta, que seria entre o dia 16 e 17, e vai ser realizado no dia 20 de outubro, no domingo, na Neoquímica Arena, 4 horas da tarde. Ótimo horário para fazer um puta de um clássico igual Corinthians e Flamengo. Mas a incoerência da CBF atrapalha tudo. Volto a falar, a culpa não é do Flamengo. O Flamengo quer virar a mesa. Mas o Flamengo ele pode pedir o que ele quiser. O errado está a CBF de aceitar. A CBF é incoerente com os clubes que dão dinheiro para ela. Sem os clubes, a CBF não seria nada. A CBF está nadando no dinheiro. E a grande maioria dos clubes, todos quebrados. É assim que é o futebol brasileiro. Olha a liga como que a gente está. A gente não consegue organizar uma liga de futebol. Porque cada clube vê o seu próprio interesse. Esse é mais um caso. Outro caso que a gente vai falar essa semana é do fair play financeiro. O fair play financeiro virou a solução de tudo. Sabe por quê? Que o fair play financeiro só serve quando ele prejudica os meus interesses. Não é quando é para regulamentar o futebol brasileiro. Não é isso. É quando ele prejudica o meu clube. Se ele prejudicou o meu clube, aí o fair play financeiro serve. E eu vou provar para vocês como que é feito o fair play financeiro aqui no Brasil. O que eles querem. O que eu tô falando não é abobrinha. O certo é ter fair play financeiro. Esse é o correto. Só que assim, quem tá pedindo hoje fair play financeiro é o mesmo que daqui a uns anos vai pedir para não ter fair play financeiro. Mas vamos ver isso aí, cenas dos próximos capítulos daqui a um tempo. Vamos ficar de olho aí e ver o que esse povo da imprensa fala sobre essa troca de dias da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Vamos ver se o pessoal concorda. Eu discordo totalmente.